Bem-vindos ao The Network. Este é o tema desta edição. Os líderes europeus encaminham-se para uma cimeira dominada pelo futuro do Reino Unido. O primeiro-ministro britânico pretende que a União Europeia avance com reformas para evitar o Brexit, nomeadamente o endurecimento das políticas de imigração, o reforço do poder dos governos nacionais e a redução da burocracia para impulsionar a competitividade. Há quem considere que a cedência às pretensões pode fragilizar a autoridade de Bruxelas, mas também há quem realce que uma eventual saída teria um impacto devastador sobre a União Europeia e provocaria um recuo significativo no PIB britânico. Temos connosco aqui no Parlamento Europeu, em Bruxelas, Nina Schick, diretora de comunicação do grupo de reflexão Open Europe, que defende a necessidade de reformas na União Europeia. Giles Merritt, secretário-geral de outro grupo de reflexão, o Friends of Europe, que advoga o envolvimento dos cidadãos no debate europeu. E Guntram Wolff, diretor do Bruegel, um think tank económico baseado aqui em Bruxelas. Uma primeira questão: há quem veja o acordo com Cameron como uma cedência para moldar a União Europeia à sua visão. Os líderes europeus devem aceitar esse acordo? Os objetivos de Cameron são muitas vezes considerados como sendo demasiado à medida dos britânicos. Mas ao olhar para as crises que afetam a União Europeia, a crise económica, os migrantes, a falta de competitividade, há quem prefira dizer que as propostas atingem o cerne dos problemas europeus e questionam o caminho existencial a tomar. É demasiado à medida dos britânicos? Se for, é apenas um aperitivo. Os britânicos já tiveram um banquete há 20 anos. É uma questão irrelevante. Considera o mesmo? Os líderes europeus estão dispostos a dar mais liberdade e soberania aos britânicos, mas não a permitir que as leis europeias deixem de ser aplicadas no Reino Unido. As pretensões britânicas podem vir a comprometer o papel das instituições europeias? Creio que não. A União Europeia necessita de reformas em várias vertentes. Isso não é exclusivo das pretensões de Cameron. Um dos aliados mais próximos de Angela Merkel afirmou que a proposta de acordo efetuada por Donald Tusk dá ao Reino Unido uma série de possibilidades de escolha em relação às normas da União Europeia. Trata-se de um acordo aceitável para todos os líderes ou podemos cair num impasse? Penso que não. Os líderes europeus sabem que Cameron necessita de convencer o público britânico sobre o acordo. Se ele não obtiver algumas das reformas que apresentou, existe a possibilidade real de o Reino Unido sair. Economicamente, seria um desastre para Bruxelas. Simbolicamente também. Não creio que os líderes europeus queiram enfrentar esse cenário. Mas será que isto não vai abrir uma caixa de Pandora? Os outros Estados-membros também podem pedir exceções. O Reino Unido não é o único a reivindicá-las. O Reino Unido é um caso particular em vários aspectos. Os britânicos já dispõem de um leque de mecanismos optativos maior do que os outros países. Os países de leste que ainda não integram a zona euro pretendem continuar na União Europeia para manter uma associação sólida que lhes permita defender-se. Mesmo a adesão à zona euro continua a ser uma possibilidade porque é uma proteção contra o medo do poder militar russo. Uma das mudanças em debate é a limitação dos direitos atribuídos aos trabalhadores migrantes no Reino Unido, sendo que muitos cidadãos britânicos se dizem preocupados com o volume do fluxo migratório rumo ao seu país. Este tipo de soluções contribui para resolver a crise dos migrantes ou vai agravar as coisas? Aqui há duas questões muito diferentes. Uma é a crise dos refugiados. No Reino Unido, esse debate foi agregado à questão da migração dentro da União Europeia. Cameron tem de conseguir mudanças no que toca à liberdade de circulação de trabalhadores, porque essa é a questão que mais preocupa os britânicos.
Não tem nada a ver com racismo, tem a ver com o controle do governo da quantidade de pessoas que entra no país. Limitar os direitos dos trabalhadores migrantes desemboca no mesmo discurso que está a ser feito em relação aos refugiados também. Os números falam por si. Antes de mais, o Reino Unido beneficia com a vinda de migrantes de outros Estados-membros. Em segundo lugar, há muito pouca imigração motivada pelas ajudas sociais. Os indicadores revelam claramente que as pessoas não vão para o Reino Unido por causa dos apoios sociais, vão por causa das oportunidades de trabalho e para terem uma vida melhor. Sou a favor da atribuição de alguns mecanismos de proteção. Creio que é um debate secundário em relação a toda a problemática. Se as coisas mudarem, os outros países não vão também querer refriar as condições dos migrantes ou refugiados? Não. Acho que tem havido um grande exagero. Concordo com a ideia de que o verdadeiro problema está em fazer com que os eleitores britânicos percebam que a crise dos refugiados não tem nada a ver com o direito dos cidadãos europeus a trabalharem noutros Estados-membros. Até porque é algo que tem beneficiado enormemente a economia britânica. O jornal Independent listou algumas das vantagens de fazer parte da União Europeia. Facilidade de circulação no espaço europeu, as oportunidades de negócio noutros Estados-membros, proteção ambiental e dos consumidores são razões suficientemente fortes para ficar ou até podem ser motivos para sair. É o debate que tem assolado os britânicos nos últimos 40 anos. É uma crise existencial. O acordo inicial com a Europa era de natureza comercial. A ideia não era partir para uma união política. Este é o cerne do discurso dos cidadãos britânicos. Será que a União Europeia pode tornar-se flexível ao ponto de aceitar diferentes graus de envolvimento? Ou vai continuar a ser o mesmo peso e medida para todos? Se este for o caminho, o Reino Unido vai acabar por sair. Se o Reino Unido sair, efetivamente, qual será o impacto económico tanto sobre o Reino Unido como sobre a União Europeia? Como sempre, depende de muita coisa. Depende do tipo de acordos estabelecidos posteriormente. Uma coisa é certa, se o não ganhar o referendo, os mercados vão oscilar bastante e vamos assistir a um longo e doloroso processo de renegociação de acesso ao mercado único. O Reino Unido também teria de renegociar os acordos comerciais estabelecidos com o resto do mundo. Muitos consideram que a saída implicaria uma perda significativa de influência para a União Europeia, que já se encontra fragilizada. Até onde poderiam ir as consequências políticas? As consequências seriam mostrar ao mundo que a União Europeia deixa de falar a uma só voz. Gostava só de voltar a algo que a Nina disse sobre o problema existencial britânico. Enquanto britânico, acho que é um problema mais emocional. Os britânicos não se veem como europeus, mas são racionais. Na altura da verdade, no referendo, vão querer ficar. When they come to vote in the referendum, I think they'll stay in. Até que ponto é que não há aqui um sentimento de revolta? A crise financeira fez com que a classe média britânica se revoltasse e culpasse a União Europeia pelo que aconteceu. Daí a vontade de sair. Não concordo com essa perspectiva. Comparando com outros países europeus, a economia britânica está de boa saúde. Isto não é um protesto, é um debate que fervilha há 40 anos. Chegou o momento de os britânicos saberem se têm condições para continuarem na União Europeia, sendo que a ideia original era o estabelecimento de uma parceria comercial. Há também o aspecto eurocrata da questão. O fenómeno é idêntico em Washington. Muitos europeus estão zangados com os responsáveis de Bruxelas que acusam de tomar decisões sem conhecer a realidade. Até que ponto é que isto é verdade? Isso é parte do problema, mas a questão fundamental é que os países da zona euro compõem a maioria da União Europeia.
Os países que estão do lado de fora pretendem garantias que devem ser fornecidas. Afinal de contas, é a zona euro que detém a maioria das tomadas de decisão. Agradecemos aos nossos convidados, Nina Schick, Giles Merritt e Guntram Wolff. Até ao próximo The Network.